Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à continuação do vídeo dos melhores personagens do One Piece. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo ver depois desse, porque não importa muito a sequência em que você assiste os vídeos. Então, sem mais nenhuma enrolação, bora! No vídeo anterior, nós falamos sobre a encarnação da vilania e do caos, um deus a qual perdeu tudo, e agora, neste vídeo, nós iremos falar do perfeito oposto, um escravo ao qual nunca teve nada e nem mesmo seu livre-arbítrio lhe foi permitido. Mas para o entendermos melhor, tal como fizemos com Dom Flamingo, nós iremos ver o seu passado. Então, bora. Kuma nasceu no reino Sorbet localizado no South Blue. Logo após o seu nascimento, o governo veio prender ele e seu pai por terem sangue bucaneiro, e até sua mãe foi presa por ter casado com um. Após serem presos, eles foram escravizados e sua mãe acabou não aguentando. Para consolar o seu filho, seu pai contou uma história a Kuma sobre um guerreiro que libertava os escravos e deixava sorrisos por qualquer lugar que passasse. E o que parecia ser um momento de alegria acaba rapidamente com o pai do Kuma sendo morto. Alguns anos se passam e somos teletransportados a uma ilha estilo Velho Oeste, onde os Tenryubitos e os Cavaleiros Sagrados irão realizar uma caçada humana, para depois o governo se apoderar da ilha. E o pior é que esse evento ocorre a cada 3 anos em ilhas não afiliadas ao governo mundial, para o entretenimento dos Tenryubitos e para extrair os seus recursos. O Kuma e outros escravos estavam lá como lebres, em outras palavras, pessoas especiais a serem caçadas. Kuma até tentou fugir, mas foi capturado por outros escravos, porque caso ele escapasse, todos iriam pagar por isso. E nesse momento, Ivankov e sua irmã, chamada Jeannie, que também eram escravos, aparecem cheios de emoção e aparentam ter um plano para fugir. A Jeannie revela que os prêmios desse jogo genocida são na verdade as Akuma no Mi do dragão modelo Shiryu e a fruta da pata, que é capaz de mandar qualquer um voando para uma ilha distante. Então, se qualquer um deles comesse uma das frutas, eles teriam a chance de escapar. E para criar essa chance, a Jeannie grampeou o sinal e mandou essa informação para todo mundo. Os piratas Rocks, os piratas Roger, a Marinha e o Garp, todos eles estavam se dirigindo para lá. E nesse caos absurdo, o Kuma e o Ivankov aproveitaram para pegar as frutas. E quando eles chegam no local, eles se deparam com a Big Mom, que consegue roubar a fruta do dragão. Mas o Kuma consegue comer a fruta da pata e a missão está concluída. Mas em meio ao fogo, Kuma se tromba com Gorosei e abre aspas. Criança da raça dos bucaneiros, só permitimos que viva e morra como escravo. Isso foi decidido pelo curso da história. Kuma recupera a consciência e pergunta a Saturn se ele era alguém importante. Não sabia ele que ele é um dos principais responsáveis pelo seu sofrimento. Ele diz que não tem sentido alguém ser escravo desde o momento que nasce, e que se ele possuísse algum poder, ele iria ser igual ao seu herói Nika, e iria salvar o máximo de pessoas possíveis, todas aquelas que estão infelizes. E Saturn diz que é exatamente por causa disso que todos eles devem ser aniquilados. Kuma e seus amigos conseguem fugir de Gold Valley e voltam à terra dos seus pais no reino Sorbet. E por comer a fruta da pata, Kuma ganhou aquilo que Ivankov chamou as mãos da libertação. Depois disso, Ivankov decide fazer ao mar e aproveitar a sua liberdade. E Kuma e Jeannie passam a viver juntos na igreja dos pais do Kuma, cuidando do outro e se ajudando. Quando Kuma foi insultado pelo seu tamanho, Jeannie a protegeu. E para sobreviverem, eles trabalharam juntos. Pela primeira vez em sua vida, eles sentiram que era estar de barriga cheia. Pela primeira vez em sua vida, eles sentiram o que é felicidade. 8 anos se passam e Jeannie e Kuma continuam a viver juntos na igreja. Kuma agora se tornou pastor e usa os seus poderes da fruta da pata para tirar a dor dos velhos que não podiam pagar por um tratamento. Algo que a Jeannie odeia, porque a dor tem que ir para algum lado e todos os domingos ela vai para o Kuma e no resto da semana ele tem que ficar a cuidar dos ferimentos para depois repetir o mesmo processo. 3 anos se passam e as pessoas começam a ser sequestradas no reino Sorbet para serem escravizadas graças à nova política imposta pelo rei de retirar o sul do país do mapa para poder pagar melhor o tributo aos dragões celestiais. Obviamente, Kuma e Jeannie ficaram contra tudo isso e acabaram sendo presos, mas Ivankov junto de Dragon vieram para o seu resgate e depuseram o rei. Juntamente com Kuma e Jeannie, eles formaram o exército revolucionário que hoje nós conhecemos. Mais 8 anos se passam e Kuma e Jeannie agora fazem parte do exército revolucionário.
E em um certo reino, Ginny, que estava junto com seu esquadrão, estava feliz porque iria se encontrar com o esquadrão do Kuma no dia seguinte, mas é sequestrada por um Tenryubito. Depois de 2 anos após a Ginny ser sequestrada para ser forçada a casar com um Tenryubito, Kuma já não está mais normal, mais sério e mais impulsivo. Kuma continua procurando por Ginny e o exército revolucionário só vai ganhando força. Até que num fatídico dia eles recebem uma ligação da Ginny. Ela fala que ela ficou doente, por isso os Tenryubitos a descartaram. Algo que reforça o que eu disse no meu vídeo anterior sobre o Dom Flamingo. Os Tenryubitos não conseguem ver pessoas como alguém igual a ele. Eles só veem insetos e tal como um brinquedo estragado, eles a deitaram fora. E ela fala que isso aqui foi uma sorte e que seria a sua última conversa com eles. Após ouvir isso, o Kuma não hesita e sai imediatamente para ir atrás dela. Mas assim ele não conseguiu ouvir o que ela não queria ser vista. Ela pede ao Dragon e ao Ivankov que cuidem do Kuma e fala que sempre o amou. O Kuma chegou, mas só para ver que no corpo todo, quando exposto à luz solar, ficou azul e a sua pele enrijeceu. Ela se deu o trabalho todo de atravessar o mar para trazer a sua filha até Kuma. E assim, a Ginny tem o seu fim. E assim, a luz finalmente volta à vida de Kuma. Mas como a felicidade de pobre dura pouco, a Bonnie desenvolve a mesma doença da sua mãe e Kuma o proíbe de sair à luz do sol para não agravar a doença. Mas, tal como foi um bom marido, Kuma também é um ótimo pai que ama muito a sua filha. Mas é como se o destino o trouxesse para sofrer, porque a doença da Bonnie irá matar quando ela fizer 10 anos, mas ele não pode revelar isso a ela. E para piorar, o rei que causou terror no reino Sorbeto voltou, consumido pelo ódio, Kuma decide pôr um basta em tudo isso. E quando a situação se acalma, Kuma vira rei e a notícia chega aos ouvidos do Gorosei, que não gostam nem um pouco disso e declaram ele como sendo um tirano, e ajudam o antigo rei a se preparar para recuperar o trono. Sabendo que ele não poderia permanecer na ilha depois que ele enfrentasse o antigo rei, o Kuma pede para o penúltimo rei tomar conta da Bonnie. E após destruir Bakery, Kuma procurou por todos os lugares possíveis e não encontrou nada que pudesse ajudar na doença da Bonnie. Mas, em uma de suas viagens, Kuma se encontrou com Dragon. E ele falou sobre um cientista chamado Vegapunk, que era o maior gênio do mundo e que ele talvez seria capaz de curar a doença da Bonnie. Dito isso, Kuma e Bonnie se encontram com Vegapunk, que fica bastante surpreso com o corpo de Kuma e com o fato dele ser um bucaneiro. Tão surpreso que decide clonar o Kuma. Então se propõe um acordo, em troca que o Kuma irá servir de base para os novos soldados do Vegapunk. Kuma não se importa com isso, visto que para salvar a Bonnie ele não se importaria de virar o próprio demônio. E o Vegapunk diz a ele que ele é um santo, e o Kuma só responde que ele é apenas um humilde pacifista. Obviamente, por ser um laboratório da Marinha, essa conversa estava a ser filmada e novamente Son Saturn volta a aparecer na vida de Kuma. Para o tratamento da Bonnie, Saturn exige 3 condições. A primeira é que o Kuma substitua o Shichibukai que o Ace derrotou. A segunda, que o Kuma se torne uma arma humana do governo. E a terceira condição é que o Kuma abandone os seus pensamentos e personalidade, que seria igual a matar o Kuma. Vegapunk se recusa a fazer parte de algo tão perverso, mas Kuma, que parecia estar esse tempo todo a chorar, estava a chorar de alegria pela Bonnie ter finalmente uma salvação, e aceita esse destino sem hesitar. E se passam mais 6 meses em Egghead e 2 longos anos em que o Kuma foi obrigado a nunca mais ter contato com a Bonnie, e nem sequer foi permitido que a Bonnie recebesse suas cartas do seu pai. Nem mesmo quando ela completou o seu aniversário de 9 anos ela recebeu alguma coisa. Mas depois de 1 ano, isso tudo já começa a soar muito estranho. Então a rainha mãe que tomava conta da Bonnie decide investigar e descobre que a Bonnie já estava curada e arquiteta um plano para que Bonnie fuja daí e vá encontrar o seu pai. Ela só não sabia que mesmo que procurasse ou tentasse, ela jamais poderia vê-lo, porque caso ela se encontrasse com Kuma, ela iria virar uma escrava. E a partir daqui, nós começamos a ver os eventos do One Piece de outras perspectivas. Um jovem garoto que estava sempre sorrindo e anda por aí libertando as pessoas e só vai ganhando fama. Características que fazem com que o Kuma o associe a Nika só vai aumentando a sua recompensa. E em Thriller Bark, ele testou os seus companheiros. O viu levantar a mão contra um Tenryubito em Sabaody,
algo que ninguém fazia há centenas de anos. Não havia dúvidas que esse garoto iria salvar o mundo. Antes de partir, o seu último gesto será salvar esse garoto e proteger o seu navio até a hora em que o momento chegar. E é claro que o seu último pensamento, antes de abandonar totalmente as suas emoções, personalidade e livre-arbítrio, seria desejar um feliz aniversário à sua filha, que ele nunca mais pôde ver. O Oda acertou em cheio quando colocou essa página, porque provavelmente foi a reação de todos que leram essa história. Um personagem que vem sendo cozinhado e preparado durante décadas, aparecendo de lugar em lugar com a sua fruta da pata e aparecendo de maneiras misteriosas, como por exemplo os pacifistas, para no final de tudo ele superar totalmente as nossas expectativas. É algo que só o Oda consegue fazer. No final, o motivo de eu dizer que esses personagens são os melhores do One Piece é o fato de eles serem a encarnação daquilo que o One Piece faz de melhor, aquilo que eu mais gosto em One Piece, que é criar emoção na mais absurda, dramática e criativa das histórias, de um jeito que somente o Oda sabe fazer, e uma emoção que somente o One Piece conseguiu dar. Mas bem, caríssimos, não há mais nada a dizer. Eu só peço que, se gostaram do conteúdo, deixem um like. Se quiser me ofender nos comentários, esteja à vontade. E muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Lucas de Capa e até mais.